tempo. Foi rápido, Ana Clara. Já saí e voltei, porque toda vez eu enrolo voltar, porque eu esqueço que é o mesmo link. Olha aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Já deixei compartilhando a tela. Ana Beatriz. Aí você fica esperando o link, Ana Clara? Por isso que demora, Toda vez eu esqueço que é o mesmo link, aí eu fico esperando. Mas deixa eu perguntar aqui, aproveitando a deixa. Certeza que o link dos outros professores mudam? Sim, só da Amanda que não. Ah, é porque o seu sim não foi muito convincente não, Letícia. Foi assim, ó. Ah, o do Moisés. O do Moisés também não muda. Tem Mas alguns que muda mudam, os outros outros. não. Uhum. Aquela de biologia muda toda vez. O da Eu acho que Daniele do também Guilherme, muda. da Daniela também. Pois é. Eu pergunto, porque quando... Eu acho que isso é por conta do professor, né? Tipo assim, a Não, conta que criei no Zoom. não sei. Enfim, quando eu comecei, eu também Tá pensei que chiando, mudava. Roberto. Tá chiando? Ah, tá. Só um minuto. Melhorou agora. Melhorou, né? É quando o cabo do fone de ouvido fica junto com o do microfone, dá uma interferência aqui. Não entendo isso, né? Não podia acontecer, mas é porque eu uso um adaptador, meu notebook só tem uma entrada. Aí eu uso um adaptador aqui para conectar os dois, né? Porque senão eu não consigo ouvi-los ou vocês não conseguiriam me ouvir. Se eu conectar o meu fone de ouvido, ele não isola o som externo. Aí fica ruim, né? Se passa aqui o carro de som aí da propaganda lá do Pedro passa aqui na porta de casa, todo mundo aí vai ouvir também, né? Então, por isso de vez em quando dá esse probleminha de interferência. Aí quando acontecer, me avisa imediatamente para eu não ficar mandando fiado aí para vocês, né? Não falar assim. Então, entendi. É que eu pensei que quando eu mexi também, pelas primeiras vezes no Zoom, né, nessa situação, eu pensava que mudava, mas aí depois eu descobri que não. Às vezes, até os próprios professores estão achando que o link muda e não muda. Mas vocês já olharam lá, realmente são links diferentes no caso, né? Antes, quando eu entrava por outro celular, eu escrevia, né, os números do link. Aí mudava. Só de matemática, que era o Moisés, que não mudava. Uhum. E o da Amanda também ontem a gente tentou e deu certo. E no mesmo. Não mudou, né? Pois isso mesmo. Eu achava que mudava e fui olhar com atenção o link e ver, na verdade, não muda. Ele é o mesmo link. Mas, às vezes, depois, se alguém puder... Mas agora já está acabando, né? Porque, às vezes, eu tentava ajudar, né? O professor, mostrando a questão do link, alguma coisa assim. Mas já está acabando aí, eu acho que está tranquilo. Ó, a Andressa tinha feito uma pergunta interessante. Andressa, não é um trapézio, são dois triângulos. Não sei se vocês já conseguiram fazer aí a questão. Como é que está aí? Vocês conseguiram desenvolver a questão? Eu tô parado nela ainda, Roberto. Está parado. Essa questão aí, ela nos leva a olhar de uma forma errada para ela, de uma forma... Tem palavra melhor do que errada para descrever, não. Por quê? Porque quando a gente olha para ela, a gente fica querendo
cortar de alguma forma aqui, imaginando que é um trapézio. E é a primeira coisa que eu pensei também, tá? Quando eu olhei pela primeira vez, né? Tô olhando essa questão hoje, para falar a verdade. E aí eu tenho aqui, ó. Eu fico querendo fazer isso aqui com a figura, ó. Transformar ela em trapézio. Mas olha só, essa figura, ela não tem um ângulo reto lá embaixo. Ela tem um ângulo reto aqui, ó, do lado direito. Isso significa que eu tenho um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui, ó. Olha só onde acontece o outro triângulo retângulo. Olha só que interessante, ó. Essa questão que ela é interessante nesse sentido de interpretação. Bem aqui, ó, acontece, deixa ele só aí. Bem aqui acontece um outro triângulo retângulo. Como que vocês vão pensar isso? Como que vocês vão entender? Tá chiando. Tá chiando de novo? Melhorou. Beleza, mas obrigado. Como que a gente vai olhar para isso? Gente, sempre que vocês tiverem figuras planas em que aparecem essas quinas, e nessas quininhas eu tenho um ângulo de 90 graus, a melhor forma de resolver é transformar as medidas opostas a esses ângulos de 90 graus em triângulo. Como assim? Ó, eu tenho aqui a medida oposta em uma hipotenusa fechando um triângulo. Como assim? Eu tenho aqui um ângulo reto, e esse ângulo reto tem uma hipotenusa relacionada a ele. Por quê? Sempre a hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Então, eu preciso de uma hipotenusa para esse ângulo da esquerda e eu preciso de uma hipotenusa para esse ângulo da direita. Por isso que eu ligo aquele pontinho do vértice superior até esse da base, porque eu resolvo os dois problemas em uma hipotenusa só. Então, o traço vermelho passa a ser a hipotenusa do triângulo maior e do triângulo menor. Tudo bem? Essa questão é um pouquinho diferente aí, né? Da que a gente está acostumado, né? Pensar um pouquinho, né? Olha só, então, como que a gente resolve essa aí? A gente calcula aquela área agora de dois triângulos. Quanto que fica, né? A área desses dois triângulos. A área é igual a 15 vezes 15 dividido por 2, que é a área de um triângulo, mais 3 vezes 21 dividido por 2. Tudo bem? Quanto que é isso aqui? Isso aqui é 225 sobre 2, mais 3 vezes 21. Quanto que é 3 vezes 21? 63 sobre 2. Eu posso calcular cada uma das parcelas, ou eu posso transformar isso aqui em uma fração só, porque tem denominador comum, né? E aí fica mais fácil, porque eu transformo dois números ímpares em um par. Aí dessa forma eu consigo calcular sem aproximar nada, né? Sem ter valores decimais, fica mais fácil também. Quanto que é 225 mais 263? 200. 2 com 6, 8. 5 com 3, 8 também. Dividido por 2. Isso aqui é 144. Como ele está falando de metros, a gente já coloca aqui metros quadrados. E aí a gente vai para a segunda parte da questão, que é a área do retângulo, né? A área do retângulo é a mesma da área daquele triângulo duplo ali. Então, o que eu faço? A área do retângulo, que é a área do triângulo, da região triangular, né? A área do retângulo é base vezes a altura, que é x mais 7 vezes x. Só que a gente acabou de calcular que a área é 144. Aí vem, 144 é igual a x ao quadrado mais 7x. Ou seja, x ao quadrado menos 7x menos 144 é igual a zero. Você pode fazer essa questão por meio de Bhaskara, ou você pode fazer essa questão aí por meio daquela situação da soma e do produto, né? Quanto que é? Vocês conseguem visualizar as possibilidades de valores? Aqui tem um mais aqui, perdão, ó, que continua positivo. Se fosse assim, como que vocês iriam resolver essa questão? Por Bhaskara
Ou por outra situação? Resolve essa aí para mim, por favor. Alguém está me ouvindo, gente? Ficam calados, parecendo até que eu estou conversando sozinho. Tô ouvindo. Beleza. Eu acredito que vocês estão fazendo por Bhaskara, né? Aguardar, tá? Quanto que vocês encontraram para X linha? E quanto que vocês encontraram para X duas linhas? Faz o Bhaskara dessa aí, por favor. Contrário, gente? Quanto? Mandou aqui no chat, Andressa? Eu não vi. Vou abrir aqui. 9 menos 16, perfeito. Olha só, então a gente considera, né, que a informação que a gente vai utilizar para a medida é o 9. Por quê? Porque o menos 16, por mais coincidência que seja parte da resposta, ele é desprezado, né? Não existe uma medida menos 16 para a área. Então, a gente considera o 9. E aí, a gente pega esse 9 e substitui no lugar do x. E aí, a gente traz a ideia do retângulo e deixa aqui, ó, 9. E lá na base, a gente coloca 9 mais 7, que é 16. Então, a gente vem e marca a alternativa B, 9 e 16. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, aí? Alguém não conseguiu, tentou, teve dificuldade? Sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem me mandar uma mensagem no chat, tem como lá mandar lá no chat, e aí, não sei se vocês sabem, mas no chat do Zoom tem a opção de enviar só para o professor, né? Quando vocês forem enviar mensagem, aí vocês marcam aqui, ó, para todos ou para alguém específico. Vocês sabiam disso? Aí vocês podem mandar só para mim, por exemplo, né? E aí eu olho aqui na outra tela e eu respondo a dúvida, né? A gente soube disso da pior maneira, Roberto. Como? Vocês foram tentar falar mal de um professor. Uma vez eu e a Andressa tava conversando. Eu e a Andressa. Aí depois a gente descobriu que a professora via tudo.
E o pior é que ela tava falando coisa que, tipo assim, a gente tava falando, sabe? Aí a gente Assim, começou a citar nome de alguma coisa, aí ela foi e falou esse trem, e falou assim, nossa, parece que ela tá adivinhando uns trem. nossa, Aí gente, depois a vocês gente foi são. descobrir que ela tinha É acesso quase a uma tudo. inocência, hein? É quase uma inocência. Mas ninguém desconfiava. Pois é, e ela foi fera, então. Ela manteve a classe, hein? Porque ela nem danou que vocês não falou nada, ela ficou lá, segurando, né? Pra vocês verem, hein? Podia ter Aí cortado depois ela bloqueou o bate-papo. o bate-papo, aí vocês não conseguiram mais conversar. Que triste. Hoje a gente só tá falando de histórias tristes aqui, Uhum. né? A Letícia agora trouxe o seu testemunho aí, né? De como não utilizar o chat do Zoom. Obrigado, Letícia. O como não fazer também é conhecimento, viu? Não façam isso, gente. É, Depois, depois vocês. experiência própria. Eu, para falar a verdade, né? Eu nunca tinha utilizado o Zoom. Passei a utilizar o Zoom agora, né? Na pandemia. Então a gente foi aprendendo juntos também, né? Assim, agora que eu conheci algumas ferramentas, depois ele até trouxe algumas atualizações. Ele, por exemplo, tem essa ideia do anotar aqui, né? Que é um recurso muito válido, assim, muito amplo até. Dá até para fazer algumas coisas. Mas por que eu uso o OneNote? Porque aqui fica salvo, né? Quem quiser acessar depois consegue. Então, por isso que eu não fui para nenhum outro painel. O Google Meet ele também teve algumas atualizações recentes. E o Zoom, por exemplo, ele tem um recurso, não sei se vocês já viram, de mudar a tela, mudar o fundo. Vocês já viram isso? Você tem a opção aí de mudar o fundo, né? Para se alguém aparecer atrás, ficar passando, ou se o quarto estiver bagunçado, isso não aparecer na tela, né? Quando vocês estiverem fazendo reunião ou alguma coisa assim. Não sei se vocês já tinham visto isso. O Meet agora está com essa atualização também, né? Ele também permite agora essa ideia. Confesso que eu nunca usei aqui no Zoom, não, esse recurso, mas ele existe. Alguma dúvida, gente? Em relação a esse assunto, geometria plana, principalmente quando a gente trata da ideia de áreas dessas superfícies, vocês têm facilidade, dificuldade? Como é que é para vocês aí essa questão? Beleza. Então, continuando aqui, só para a gente caminhar para o fim, né? A gente vai entrar agora na ideia do triângulo dentro de geometria plana. Só que triângulo foi uma coisa assim, que a gente estudou muito, assim, né? A gente fez muitos exercícios, principalmente os triângulos retângulos, triângulos pitagóricos, né? Então, aqui a gente vai aproveitar o Enem para tratar de triângulos gerais. E aí depois a gente trabalha a ideia de entender se é um triângulo retângulo, como calcular, como proceder. Por exemplo, essa número 30 aqui, ó, tá aí na tela. Tentem fazer essa número 30, por favor. Beatriz está tentando entrar aqui, não está dando certo. A Beatriz, deu certo agora? Como é que tá aí meu áudio para você? Agora deu. Ué, Mas eu tentava entrar de novo e ele saía sozinho. E ficava aparecendo aquela mensagem. sei. Pois é, vai entender, Mas né? agora Assim, a primeira vez que eu vejo, tá? Assim, Ana Beatriz, eu nem sei assim o que pode ser, sabe? Bem não, estranho. hoje cedo, na primeira aula eu tive que atualizar o Zoom porque eu não queria entrar. Aí eu atualizei. Aí eu pensei que tinha acabado o problema. Aí apareceu aquilo de novo. Entendi. E antes de atualizar, quando você não conseguia entrar, era o mesmo erro? Era.
Aí eu não E sei. aparecia aquele código 5 lá? Aham. Ué. Quando a gente atualiza, a gente costuma ser essas questões, né, de correção de erro, mas então deve ser outra coisa. Mas aí antes nem entrava, agora pelo menos depois que você atualizou, está entrando, né? Antes não tava nem entrando, aí depois que eu atualizei já tá dando pra entrar. Só que tem hora que ele sai sozinho e aparece aquilo. Entendi. É, vai entender, né? Não, mas aí vai me avisando que qualquer coisa a gente, não sei, bola um jeito, né? Ou pelo menos eu te envio aí as questões que a gente está trabalhando pelo WhatsApp, um print da tela para você ir tentando, e aí você vai respondendo lá pelo WhatsApp, vai me dando retorno, a gente vai dando um jeito. Mas assim, sempre que acontecer, me avisa, né? Para eu ter uma ciência de que não foi você quem saiu, né? Não foi você que deixou de entrar. Isso eu falo para você, eu falo para todo mundo, né? Sempre que acontecer algum problema de conexão, me envia uma mensagem no WhatsApp, porque aí eu vou encaminhando para vocês o que a gente está trabalhando aqui e vocês vão acompanhando, né? Assim que para que vocês entrem assim que der certo, beleza? Obrigado aí por avisar, viu, Ana Beatriz? Que bom que deu certo agora. A gente está fazendo essa questão 30 aqui, ó. Tô dando um tempinho aí para vocês darem uma pensada sobre ela. Tenta fazer essa aqui. Roberto, seu áudio tá baixo. O áudio está baixo agora. Hoje é dia, né, Ana? Só problema. Hoje é dia. Ainda bem que tem eu pra alertar. Ana Letícia, quando participa da aula, é só bucha. Ana Letícia. Melhorou? Piorou? Deixa eu trazer o microfone aqui. Como é que tá aí agora? Tá baixo? Baixinho. Tá baixo. Baixinho? Tá, só ouvi você falando meu nome. Falando o seu nome, você não ouviu nada mais? Tá baixo ainda. Realmente não sei o que pode ser. Pode ser um mau contato aqui do microfone. Melhorou? Agora tá ficando tão baixo, nem tá dando pra escutar nada. Tenta tirar, põe perto do microfone do fone de ouvido. Agora conversa. Eu acho que é complô isso aí, hein? Agora voltou. Eu acho que é esse povo que tá abaixando aí o volume aí. Falando Mas nisso, ainda ó, não tá muito alto, sabe? Dá pra ouvir, mas não tá no alto normal. entendi. Não, deixa eu fazer um teste aqui. O tiro aqui agora é som ambiente. Como é que fica para vocês? Sua voz fica tipo assim, meio em segundo plano, sabe? Não foca só na sua voz. É porque é ambiente, né? Aí fica um eco, né? Fica pegando outros. Ele fica É. tentando dar outros sons. E vou voltar aqui. Se eu volto aqui, continua baixo. Como é que fica? Tá baixo, mas só dá pra ouvir sua voz. Entendi. O que é menos ruim? Uai, os dois tá na mesma altura. Então melhor deixar sem o eco. É melhor deixar o quê? Tipo assim, os dois mudam nada, sabe? Em questão de volume da sua voz. Então melhor deixar sem o eco. Entendi. Então tá. Resolvam a 30. Para isso vocês não precisam de um áudio alto nem baixo, né? Resolve essa questão aí, por favor. Agora voltou ao normal. Agora voltou, olha só que coisa. Quando eu falo para resolver a questão, Nossa, agora tá ótimo. vai entender. Isso aí não é uma questão aqui não, então, gente. É uma questão do meu computador ou da internet. Eu não fiz nada que alterasse os... Será que não é mau contato, não? Não, porque eu já tinha tirado e colocado e estava do mesmo jeito, né? E quando eu fiquei parado, ele voltou. Então, realmente, não sei o que pode ser, sabe? Melhorou demais. O tanto que estava bom antes, né? A gente só percebe o tanto que estava bom depois que piora, né?
Essa 30 aqui, ó, ela é mais de interpretação, né? Então, ele fala assim, ó, um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobraduras com seus alunos, pede para que esses dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC. E D, ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Ou seja, aquele ponto Azinho lá de cima, ele desce e encosta lá embaixo, né? Ele dobrou a folha. E o que é tracejado é só uma sombra de onde a folha já estava. E onde está aqui, ó, com essa achura, né? Que está cinza, na verdade, são as costas do papel que veio para frente. Todo mundo entendeu a figura aí, né? Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos. Quais são os triângulos isósceles dessa figura 2 aqui, ó? Quais são os triângulos isósceles? Um de cada vez. Não? Ah. Quais são os... Ai, gente, são muito engraçados. Coloquei foto para um aluno da faculdade e falou, nossa, tu colocou foto, só estava ali fazendo uma janta. Né? A Andressa agora estava bebendo água. Andressa, Tadinho. ai, vocês são muito... Nossa, é engraçado demais. Fazendo janta, era à noite, né? Era à noite, era a aula da faculdade. Tem aluno que vai tomar banho, deixa, vai fazer janta. O Elver aqui, a gente já viu ele fazer café da manhã e deixar lá o computador ativado, né? A pergunta é... Ele faz aqui fazendo graça. Ele faz fazendo graça, Quais são os triângulos isósceles? Desses triângulos da figura 2 aqui, a gente tem o triângulo, por exemplo, CND, DMB, MAN, né? A gente tem alguns triângulos. A gente tem 1, 2, 3, 4 e o próprio triângulo maior aí aparecendo, só que ele não existe mais, né? Então só existe 1, 2, 3 e ele pergunta, existe a sombra do triângulo AMN e existe a sombra do triângulo ABC. De uma forma geral, quais são os triângulos isósceles que aparecem aqui? O que é um triângulo isósceles? Os da letra E. Ai, por que, Andressa, que é assim? Que tem uma bolinha rosa lá no triângulo, dois lados com a mesma medida. Então, como que a gente identifica? Ó, como que vocês vão responder perguntas relacionadas a triângulos isósceles, equiláteros? Vocês vão sempre pensar assim, ó, eles precisam ter dois lados iguais. Como que eu sei que o lado de um triângulo é igual ao outro, né? Sempre, gente, que vocês tiverem origamis e a figura for dobrada em um ponto médio, por exemplo, ele falou aqui que o N é um ponto médio entre C e A. E o M é um ponto médio entre B e A. Então, se eu dobro essa metade do NA para baixo aqui, ó, que eu trago o A lá para o D, essa parte tracejada parou aqui, ó, onde era NA, agora é ND. E aí, como essa medida era igual a essa, acaba que o lado NC é igual ao lado ND. E aí, por isso, eu tenho um triângulo isósceles em CND. A mesma coisa se aplica para o lado direito aqui, ó, para esse triângulo da direita. Por quê?
Porque o AM é igual ao MB. Quando o A desce, o DM fica igual ao MB. Então, eu tenho aqui em NDM e uma possibilidade de BDM. Por que que o lado BDM não é um triângulo isósceles? Algum palpite? Porque é equilátero. Beleza. É isso mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou jogar essa questão aqui lá no Note. Só para a gente deixar preparado aqui o assunto, triângulos. E a gente vai trabalhar um pouquinho com triângulos de novo. Semana que vem caminhando aí para finalização do assunto, né? Geometria plana, tá? Deixa eu só trazer isso aqui. Copiar ele aqui. Semana passada vocês estavam tão participativos, né? Fiquei tão feliz. Hoje vocês estão meio um ou outro só participando. A Ana Letícia participa só para trazer as buchas. É tão bom quando vocês participam, né? Principalmente deixa a câmera ativada, porque aí eu consigo ver nas reações de vocês como é que está aí o desenvolvimento, né? Se vocês estão fazendo ou não, se estão tentando ou não, tá? Alguma dúvida sobre essa 30 aqui? Eu só vou deixar aqui registrado para, no caso de vocês tentarem fazer, eu vou deixar aqui assim, ó, um destaque para as figuras que possuem lados iguais. Então, só um minuto, eu vou colocar aqui assim, em vermelho, isso, e para vocês entenderem, de vermelho aqui, CND, e não sei, acho que amarelo fica bom. Amarelo aqui para o NDM. Então, deixa eu pegar aqui assim. Não, amarelo não ficou bom. Quando é no branco, o verde fica bom. E aqui, esse último não funciona, porque aqui eu tenho todos iguais. Por isso que não é. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza. Vamos então continuar aqui, tá? Depois, quando a gente caminha um pouquinho mais, ele começa a trazer outros tipos, né? Ele vai trabalhar aí vários tipos de triângulo. O que é importante a gente entender em relação ao Enem? A gente precisa mapear as tendências, né? Só no Enem de 2012 já teve uma questão de triângulo, duas. E se a gente continua aqui, ó, tem três. E aí depois ele vai para a quarta questão de triângulos de formas gerais, né? Ele não especificou que triângulo é esse. Então, de 45 questões, né, 3, né, 1 sobre 15 avos foram de triângulos gerais, né? Isso é muito relevante se a gente parar para pensar, né? E triângulo não é tão difícil assim. Por isso gostaria muito que vocês fizessem, né, e entendessem essas questões, esses assuntos que caem mais no Enem. Então, antes da gente entrar em círculo, a gente deixa círculos para a semana que vem. Vamos trabalhar mais essa questão aqui hoje, ó, a 33. Tentem fazer essa questão aqui, faltam 5 minutos para essa parte da aula acabar. Assim que essa parte da aula acabar, a gente encerra, volta, tira o print e encerra. Então, falta só essa questão aqui para vocês fazerem hoje. Tentem fazer essa questão aí, por favor. 33, Enem, MEC 2014. Façam essa aí, por favor. Deixa eu pegar ela aqui.
pegar isso aqui tudo e eu vou jogar por cima. Quem tá fazendo? Eu tô vendo aqui, Roberto, ver se eu dou como fazer. Beleza. Deixa esse tempinho que falta aí para a transmissão acabar para vocês tentarem fazer essa questão, tá? Ou eu posso fazer aqui? Como é que tá? Vocês estão tentando aí? Quem mais está fazendo? Só o Paulo? Se for só o Paulo, é pouco, né, gente? Poucas pessoas, né? Ô, professor Oi. Roberto, eu queria te perguntar uma coisa. Eu tô fazendo essas questões do módulo e tudo, já terminei as coloridas. Eu queria saber, as pretas e brancas você falou que não tem necessidade, né? Porque a gente faz ela geralmente em aula. Preta e branca? Tem o módulo, ele tem duas partes de questões, as coloridas e as pretas e brancas. São os exercícios propostos na parte preta e branca. Só que, assim, algumas delas, desse módulo, eu já verifiquei que a gente já fez algumas em sala. Tipo, acho que a maioria, se não todas, a gente já fez. Então, e como o senhor não tá pedindo, o que o senhor pediu foi só as coloridas e os resumos, eu pensei que não tinha necessidade de refazer ou de procurar os papéis. Ah, tá. Não, não pedi as preto e branco ainda não. Quando for assim, igual, aí a gente vai criar listas específicas. Eu preciso fazer esse apanhado do Enem, né, para a gente definir exatamente o que será feito. Mas já adianta o seguinte: essas questões que a gente está fazendo em sala aqui, né, eu vou cobrar, né, para vocês enviarem no pacote, entendeu? Por exemplo, quando eu fizer uma listinha de questões do Enem, de triângulos. Aí eu já fiz ali duas delas. Se vocês já tiverem esse material, é duas questões a menos, entendeu? Então, esses assuntos que a gente está abordando aqui, eu vou criar uma listinha relacionada, sabe? Professor, Mas muitos eu já vou estar fazendo em sala de aula, só preciso que eu vocês entendi. isso, tá? Mas é porque, assim, professor, geralmente... Oi? As preto e brancos eu não pedi mesmo não, tá? Falta menos de um minuto para acabar aqui, então se desligar é porque acabou o tempo, viu? Tá. Não, professor, é que geralmente essas questões que a gente faz durante a aula, eu faço aqui na cabeça, eu vou na lógica junto com o senhor, sabe? Se eu pegar, às vezes, parar e pegar um caderno, às vezes eu não tenho que ir na hora, porque, tipo, eu deixo as coisas na loja, e tem dia que eu tô lá, tem dia que eu tô aqui, eu tô sempre perdido, sabe? Então eu geralmente faço só com o senhor. Quando vai fazer lista ou dever, que eu pego o caderno e faço as contas. Certo. Aqui eu tô só aprendendo, tô só calculando de cabeça mesmo, entendendo a lógica, por aí vai. Beleza, tranquilo. Mas aí depois, quando colocar lá, aí você Então, faz tipo, a lista. eu sempre tenho que fazer de novo. Eu sou meio burro, eu acho, na real, mas. Não,